Tudo bem, pessoal? Vamos tratar nessa videoaula, comentar nessa videoaula, os exercícios da lista número 1, que é referente ao módulo número 2 do nosso curso de Hidráulica aplicada à Engenharia. O módulo número 2 é o módulo que fala sobre perda de carga distribuída, tá? Então, se você tem dúvidas aí sobre exercícios referentes à perda de carga distribuída, cálculo de fator de atrito e etc., fica com a gente. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, dá essa força pra gente, se inscreve, dê o seu like, faça seu comentário, porque assim o canal cresce e a gente consegue levar esse conteúdo para mais gente. Tudo bem? Vamos lá então? Quando eu falo lista 1, na verdade tem 3 exercícios que durante a aula dessa disciplina, eu comento sobre esses 3 primeiros exercícios e depois esses 3 começam a resolução dos exercícios da lista número 1 propriamente dita, tá? Então vamos lá. O exercício número 1, da aula, ele diz o seguinte: o diâmetro de uma tubulação que transporta água em regime permanente, olha já a facilidade que o exercício está dando para a gente, né? Ele já está facilitando o nosso cálculo, está falando que o regime é permanente. O que quer dizer isso, Fred? Regime permanente é quando as características do escoamento num determinado ponto não mudam, não se alteram com o passar do tempo. Tá? Em geral, em todos esses exercícios, a gente vai fazer a análise de 2 pontos dentro do escoamento, para poder utilizar a equação de Bernoulli, que faz essa comparação, da carga de energia entre 2 pontos de um escoamento. E aí quando eu falo que em cada um desses pontos, as características do escoamento, velocidade, etc., não vão mudar com o tempo, esse regime se torna permanente e os nossos cálculos, de certo modo, ficam mais simples, ficam facilitados. Então, o diâmetro de uma tubulação que transporta água em regime permanente varia gradualmente de 150 milímetros num ponto A, que está se localizando a 6 metros acima de um dado referencial, de um datum, e varia até 75 milímetros no ponto B, que está a 3 metros acima do mesmo referencial. A pressão no ponto A vale 103 kN por metro quadrado, ou 103 kPa, e a velocidade média 3,6 metros por segundo. O exercício nos pede para desprezar as perdas de carga e determinar a pressão aonde? No ponto B. Tá bom? A resposta vai ser 35,2 kN por metro quadrado e vamos ver a resolução aqui agora. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, gente, na hora de resolver um exercício, principalmente esses exercícios de hidráulica, eles são grandes, em grande parte, eles são realmente exercícios compridos, a resolução mais comprida. Então, para não bagunçar, pega os dados do exercício, coloca num cantinho da sua página de resolução. Então, aqui como eu fiz aqui, ponto A. O que nós temos do ponto A? Nós temos o diâmetro, temos o Z, temos a pressão em A e a velocidade média. E do ponto B, nós temos o diâmetro também, temos o Z, a pressão eu preciso saber e a velocidade o exercício também não nos deu, não nos forneceu. A velocidade é simples, da gente calcular. Por quê? Porque embora haja uma diferença de diâmetro entre os 2 pontos, a vazão que está percorrendo as 2 seções é a mesma. Princípio da continuidade. O que é o princípio da continuidade? Vazão é igual a velocidade vezes área da seção. Velocidade média naquela seção vezes a área daquela seção. Então o que acontece? Essas 2 grandezas, velocidade e área, elas são diretamente proporcionais à vazão. Tá? Mas para que eu mantenha a vazão, para que eu mantenha a mesma vazão, se por acaso a velocidade média aumenta, a área tem que diminuir. E quando a área aumenta, a velocidade média diminui. Elas se compensam para manter a mesma vazão. Eu estou considerando que a vazão está se mantendo. Princípio da continuidade. Vazão que entra é igual a vazão que sai. Tá? Então, se eu sei que vazão é igual a velocidade vezes área, a velocidade na seção A é 3,6, que o exercício me deu. E ele me deu também o diâmetro, que é 0,15.
Então, multiplico isso aqui e vou achar uma vazão de 0,0636 metros cúbicos por segundo. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, né, eu vou ter 63,6 litros por segundo, mas não vem ao caso. A gente está trabalhando aqui com metros, vamos continuar com metros, tá? Pelo princípio da continuidade, eu sei que a vazão em A é igual a vazão em B. Então, eu já achei a vazão em B. Agora eu faço o contrário. Se antes eu tinha velocidade e achei a vazão, tá? Agora eu tenho a vazão e vou achar a velocidade. Eu tenho a vazão em B, que é igual a vazão em A, e vou achar a velocidade em B, que eu não tinha, né? Olha aqui, ó. O exercício não me deu. Então, velocidade média em B, 0,0636, que é a vazão, dividido pelo inverso, aqui, perdão, né? Multiplicado pelo inverso da área na seção B. Né? A área na seção B é πd ao quadrado, πdb ao quadrado sobre 4. Né? Então, multiplicando pelo inverso, multiplicado por 4 sobre πdb ao quadrado. Tá? Então, aqui, 14,4 metros por segundo. Tá bom? Bom, agora eu tenho velocidade nas duas seções. Tenho o Z das duas seções e tenho a pressão na seção A, faltando simplesmente achar a pressão na seção B, que é a segunda pergunta que o exercício me faz. Né? E o exercício me pede para desconsiderar a perda de carga entre os dois pontos. Então aqui, ó, esse ΔHAB, ele vai ser zero. Tá? Por isso que eu coloquei zero aqui. Ó. Então aqui é só substituir, né? Que equação que é essa aqui? Equação de Bernoulli. Tá? Equação de Bernoulli. Tá bom? Nos dê a equação de Bernoulli, nós vamos resolver qualquer problema de hidráulica, ou pelo menos quase a totalidade deles, né? Então essa equação vai nos acompanhar aí, nunc et semper, né? Então, PA sobre gama mais ZA mais VA ao quadrado sobre 2G é igual a PB sobre gama mais ZB mais VB ao quadrado sobre 2G, e nós cortamos ali a perda de carga que o exercício nos pede para desconsiderar. Tá bom? Então, vamos lá. O PA sobre gama, o exercício nos deu o PA, a pressão, percebam, o exercício nos deu a pressão em quilopascals. Quilo é 10 ao cubo, tá? Então ele nos dando 103 quilopascal. É a mesma coisa, eu tenho que colocar aqui em pascal, né? Ou em pascals, né? 103 vezes 10 ao cubo pascals, né? E, obviamente, vou ter que dividir pelo peso específico. Né? Quando eu divido o pascal pelo peso específico, o resultado vai ser metro. Todos os termos da equação de Bernoulli são dados em metro. Né? Isso aqui é dado em metro, 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 metro e metro. Tudo em metro. Tá? Então, se o exercício me deu a pressão em quilopascals, obviamente não posso esquecer de colocar o valor do peso específico do fluido. No caso, esse fluido é água. Então, vou considerar aqui, poderia ter considerado, né, 10 à quarta, mas vou considerar aqui 9,81 vezes 10 ao cubo. Tá? O Z, né? A energia potencial do ponto A, 6 metros. Né? A velocidade do ponto A, 3,6 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81, que é a aceleração constante da gravidade, igual ao PB, que eu quero encontrar. Né? Aqui igual, aqui o ZB são 3 metros, 14,4 é a velocidade que eu havia encontrado, que eu acabei de encontrar, né? Dividido por 2 vezes G. Né? E aí, simplesmente trabalho braçal aqui, né? Isolamos o PB, vou encontrar aqui 35,2 kN por metro quadrado. Não tem segredo nenhum nesse exercício, muito simples. Tá? Uma coisa que eu falo sempre, cuidado com as transformações de unidades. Uma coisa que o pessoal sempre confunde, então a gente tem que ficar esperto com isso aí. Tá? O exercício número 2 nos diz o seguinte: um determinado líquido escoa em regime permanente, novamente, né, essa simplificação aqui, né, através de uma tubulação horizontal. Tubulação horizontal. Então, o que o exercício está nos dizendo? Tá? Que os dois pontos que eu vou analisar, né, nesse fluido, já que o exercício vai me pedir a queda de pressão, né, se eu estou analisando queda de pressão, é porque eu estou analisando dois pontos. Eu não posso analisar um ponto, né, e verificar a queda de pressão ali. Tá? Eu estou trabalhando com regime permanente, né? Então não tem razão de ser. Então, percebam, se a tubulação está horizontal, quer dizer que entre esses dois pontos que eu estou analisando, não há diferença de altura, não há diferença de energia potencial. ZA é igual a ZB.
E aí eu vou poder simplificar mais ainda a minha equação de Bernoulli cortando esses dois termos. Tá? O diâmetro da tubulação, o exercício me fornece, e ele me fornece só um diâmetro. E o que isso quer dizer? Que é o mesmo diâmetro em toda a tubulação, tá? Que possui aqui 30 metros, né, de comprimento. Tá? Então, se tem o mesmo diâmetro, quer dizer que a velocidade continua a mesma nas duas seções analisadas. Tá bom? Então, eu vou ter a mesma velocidade, logo eu vou ter a mesma energia, a mesma carga cinética do escoamento entre os dois pontos. Então, eu também vou poder cortar os dois termos da equação de Bernoulli referentes à energia cinética. Tá? E a tensão de cisalhamento, o que é a tensão de cisalhamento? Tal 0, tá bom? A tensão de cisalhamento sobre a parede é de 10 newtons por metro quadrado, né? Ou 10 pascals, tá? Então, tensão de cisalhamento, né? Aquela tensão que vai se opor ao escoamento, né? É uma resistência, é uma tensão resistente ao escoamento. Tudo bem? Calcule com isso, né, dadas essas informações, calcule a queda de pressão em 30 metros de tubulação. Então, a resposta é 8 kN por metro quadrado. Mas vamos chegar até esse valor. Tá? Eu falei muito de Bernoulli, né? Vamos usar Bernoulli. Tá aqui, ó. P1 sobre gama mais E1 mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a P2 sobre gama mais E2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais a perda de carga entre 1 e 2. O que eu posso cortar aqui? Eu posso cortar, se o tubo é horizontal, eu posso cortar Z1 com Z2. E se ele permanece com o mesmo diâmetro durante os 30 metros de comprimento, eu posso cortar V1 ao quadrado sobre 2G com V2 ao quadrado sobre 2G. O que vai me sobrar? P1 sobre gama menos P2 sobre gama é igual à perda de carga entre os pontos 1 e 2. Tá? P1 menos P2 é ΔP. Esse gama é o mesmo denominador, né? Então, ele é comum às duas frações, ele passa para cá multiplicando pelo ΔH de 1 a 2. Tá? O ΔH de 1 até 2, essa perda de carga, ela pode ser representada por esta equação aqui, ó, que tem em si a tensão cisalhante. Tá bom? Então nós vamos utilizar, o exercício nos deu tensão de cisalhamento, né? Junto à parede, né? Do tubo dentro do qual a água está escoando. Né? Então 4 tal 0L sobre gama D. Eu posso cortar os gamas, né? Tá aqui. E vai sobrar ΔP igual a 4 tal 0L sobre D. E aí eu tenho, né, o valor de tal 0, que é 10, o valor de L, que são 30 metros, e o valor de D, 0,15 metros. Tá? Então, eu vou ter aí 8 kN por metro quadrado. Simples, simples, beleza. O terceiro é um exercício mais robusto e que eu gosto de colocar e explicá-lo, porque é um exercício que acaba destoando da grande maioria dos exercícios que nós resolvemos em hidráulica, né? A gente procura sempre simplificar os nossos exercícios, colocando algumas condições, como escoamento permanente, uniforme, etc. Isso tudo vai facilitar os nossos cálculos. Esse exercício não. Ele vai levar em consideração que em uma das seções haverá variação de velocidade. Haverá um dV/dt. Né? Então, no meu escoamento, além daquelas parcelas de energia, né, que nós já conhecemos da equação de Bernoulli, vai haver mais uma parcela de energia devido à variação da velocidade em relação ao tempo, ou seja, devido à aceleração do escoamento num determinado ponto. Tá bom? Então, esse escoamento não vai ser permanente, ele vai variar. As características do escoamento numa das seções ela vai variar. Né? Então, isso modifica um pouco a nossa abordagem e responde àquela indagação de muitos alunos que falam o seguinte: professor, a gente aprende cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né? E a gente usa isso para quê? Então, eis o porquê de nós aprendermos cálculo 1, 2 e 3, né? Para usarmos nesse tipo de exercício, né? Que exigem aí uma determinação de uma variação de velocidade, etc. É importante o uso do cálculo que nós vamos fazer aqui. Tá? Então vamos lá. Um tubo de 150 milímetros de diâmetro e 6 metros de comprimento é conectado a um reservatório de grandes dimensões. Uma dica: toda vez que um exercício disser o reservatório tem grandes dimensões, tá?
O que isso quer dizer? É que aquela superfície, num ponto qualquer da superfície hídrica daquele reservatório, eu não vou ter carga cinética, porque a velocidade, né, de movimentação daquela linha d'água é muito pequena, é desprezível. Quando o exercício falar reservatório de grandes dimensões, é porque o nível d'água é constante, a energia cinética pode ser desprezada. Inicialmente ele está cheio até uma altura de 3 metros, então ele já deu o Z, essa altura da água, a altura da linha d'água, o meu Z, né, em relação a um determinado datum, tá ok? E ele está aberto para a atmosfera. Eu sei que o que está agindo, a pressão que está agindo naquele ponto é a pressão atmosférica. Tudo bem? Na extremidade de jusante, ou seja, na saída da tubulação, porque nós temos mais ou menos esse caso aqui, ó. Vamos tentar desenhar aqui, ó. Nós temos um reservatório de grandes dimensões, tá ok? Aqui ele está cheio d'água até os 3 metros de altura, tudo bem? Eu estou analisando um ponto aqui na superfície. E tem uma tubulação de 6 metros, tá? Ligada a esse reservatório, né? Então, essa tubulação ela está aqui no meu datum e a linha d'água a 3 metros de altura, tudo bem? Na extremidade existe uma válvula de abertura rápida que está fechada. Então vamos colocar uma válvulazinha aqui. Perdão. Vou colocar uma válvulazinha, um registro, né, de abertura rápida. Tá ok? Por enquanto ela está fechada. Desprezando todas as perdas de carga, né, quando falo todas as perdas de carga distribuídas e perdas de carga localizadas, que ainda não é o foco do nosso estudo nessa lista número 1, tudo bem? Mas desprezemos todas as perdas de carga e determinemos a variação temporal da velocidade na saída do tubo. Então eu tenho que ver essa variação temporal da velocidade, né, o dV/dt, aqui na saída. Tá? Quando a válvula for instantaneamente aberta e a água escoar para a atmosfera. Olha que legal. Essa água vai escoar para a atmosfera. Tá? Então aqui eu tenho pressão atmosférica agindo nesse ponto, tenho pressão atmosférica agindo nesse ponto também. Tudo bem? Pressão atmosférica, pressão atmosférica. Ok? Então já sei que nos dois pontos eu tenho pressão atmosférica, então vou poder cortar esses dois termos da equação de Bernoulli, facilitando também o meu cálculo. O exercício por fim pede, né? Faça um gráfico de velocidade por tempo nos primeiros 5 segundos do escoamento. Poder-se-ia fazer um gráfico até maior do que esse, né? Considerarmos uma quantidade maior de segundos, né? Um lapso de tempo maior, mas o exercício nos pede para fazer só para os 5 primeiros segundos. A gente vai acabar fazendo para mais, para ver como é que o gráfico vai ficar. Mas vamos lá. Despreze a velocidade da água no reservatório, beleza, né? Exceto na região imediatamente a montante da entrada do tubo. Então, essa região aqui, tá bom? Nessa região, no começo, vamos aumentar aqui o tubo, né? No começo do escoamento, em geral, eu tenho uma distribuição de velocidades que ela é uniforme, tá bom? Eu tenho uma distribuição uniforme de velocidade. Com o tempo, o escoamento vai sentindo influência da viscosidade e também da tensão superficial, né? A tensão de cisalhamento da superfície interna daquela tubulação, né? E aquelas regiões mais próximas à face interna daquele tubo vão adquirindo uma velocidade cada vez menor, e a região mais afastada das bordas, ou seja, mais próxima do eixo da tubulação, vai adquirindo uma velocidade maior. Então eu tenho um perfil desenvolvido do escoamento, que é um perfil que está muito, né? Vamos colocar um perfil parabólico. Tudo bem? Parabólico, aqui velocidade 0, e aqui a minha velocidade máxima. Aí, por fim, o exercício sugere o seguinte, na verdade o exercício não, porque o enunciado original não tinha isso, né? Eu sugiro, né, que apliquemos a equação 1.11 do livro Hidráulica Básica do Rodrigo de Melo Porto, que é uma das bases do nosso curso, na página 9 dele, né? Entre os pontos 1 e 2, em que a pressão é atmosférica, com uma perda de carga de 1 até 2 igual a 0. Tá? Então a resposta do exercício vai ser essa aqui, a variação da velocidade no ponto 2, né? Ou seja, a variação da velocidade em relação ao tempo. Esse aqui é o ponto, eu coloquei A, né? Esse aqui na verdade eu vou considerar ponto 1 e esse aqui o ponto 2. Tá?
Vamos só apagar aqui. Beleza. Então, ponto 1 e ponto 2. Então, a velocidade, a variação da velocidade em relação ao tempo na seção 2 é igual a 7,76 TGH. O que é isso aqui? Tangente hiperbólica de 0,639 vezes t. Tá? Então, vamos à resolução. Primeira coisa, os dados, né? O exercício nos dá o diâmetro do tubo, que é 150 milímetros, ou 0,15 metros. O comprimento do tubo, que são 6 metros. A altura do ponto 1, são 3 metros. Essa altura o exercício chama de H. E a altura do ponto 2, que é 0, né? Porque ele está lá no datum, né? Ele coincide com o datum, com o nosso plano de referência. A perda de carga entre 1 e 2 também é 0. A velocidade no ponto 1, que é lá na superfície do reservatório de grandes dimensões, é 0 também. E o que o exercício quer que eu calcule, né, é a velocidade no ponto 2, que na verdade ela vai variar com o tempo. Essa aqui é a equação 1.11 do livro do Rodrigo de Melo Porto. É a equação de Bernoulli, P1 sobre gama mais E1 mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais, né, aí aqui a carga de pressão em 2 também, mais a perda de carga entre 1 e 2, e aqui eu tenho esse termo, que é a energia oriunda da variação de velocidade, oriunda da aceleração do escoamento naquele ponto. O que eu posso cortar aqui dessa equação? O P1 sobre gama e o P2 sobre gama. Afinal, eu tenho pressão atmosférica de ambos os lados, no ponto 1 e no ponto 2. Tá? Eu também posso cortar o V1 ao quadrado, né? Porque a velocidade no ponto 1 é desprezível. E aí vai sobrar o quê? Z1 menos Z2 é igual a V2 ao quadrado sobre 2G, mais L sobre G dV dt. Né? O L é o comprimento do tubo, o G é a aceleração constante da gravidade, tá ok? Mas, por enquanto, eu não vou substituir valores, eu vou trabalhar algebricamente. E aí, no final, a gente substitui com os dados que nós, porventura, possuímos aqui. Tudo bem? Então, eu vou chamar essa equação aqui de equação número 1. Tá bom? A equação número 1 é um exemplo de equação diferencial com variáveis separáveis. Né? O que isso quer dizer? Que a gente pode reescrever essa equação de modo que cada variável assuma um lado da equação. O dv fica de um lado, a variação da velocidade, e a variação do tempo, né? O dt, fica em outro. Tá ok? Então aqui vai ficar, né? L sobre G dv dt é igual 2gh menos v ao quadrado sobre 2g. Poxa, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente multipliquei, né? 2g vezes h menos v ao quadrado. Tá bom? Por que eu fiz isso aqui? Porque agora eu posso multiplicar esse g por esse numerador, tá? Então vai ficar aqui g, que multiplica 2gh menos v ao quadrado, tá? Esse 2 eu posso multiplicar pelo L, então vai ficar 2L. E aqui vai ficar simplesmente, né? O dv permanece desse lado e o dt que estava aqui embaixo eu multiplico cruzado, ele vai aqui para cima. Né? Então vai ficar 2L sobre g, que multiplica 2gh menos v ao quadrado, dv é igual a dt sobre g. Que legal, porque agora eu posso cortar esses dois caras, né? Eu tinha até colocado aqui, eu posso cortar esses dois caras. E vai sobrar o quê? 2L sobre 2gh menos v ao quadrado, dv igual a dt. Poxa, eu tenho variação, né? dv de um lado e dt no outro termo da equação. Vou integrar essas duas parcelas. Né? Integrando ambos os lados da equação anterior, nós obtemos o seguinte. Eu poderia cortar esse 2 com esse 2? Não, porque esse 2 aqui, na verdade, ele faz parte de uma subtração. Então, para simplificar a minha equação e retirar esse 2 daqui, eu vou colocar o 2gh em evidência no denominador. Então, vai ficar 2gh dividido por 2gh, 1, menos v ao quadrado dividido por 2gh, na verdade, vai ficar v sobre raiz de 2gh, tudo isso ao quadrado. Tá bom? E aí eu posso cortar esses dois caras, 2 dividido por 2. Tudo bem? Tem alguma coisa aqui dentro dessa integral que é constante? Tem. Tá? O g é constante. A altura da linha d'água no ponto 1 em relação ao datum são 3 metros. Né? E também é constante. Eu posso tirar esse termo da minha integral. E o L também é constante. Então o L sobre GH ele vai para fora da minha integral. O que sobrou? 1 sobre 1 menos v sobre raiz de 2gh, tudo isso ao quadrado, dv igual a t, porque integral de dt é igual a t. Eu já coloquei desde aqui. Vamos considerar que esse termo, v sobre raiz de 2gh, seja igual a u. Tá bom? Então, se ele é igual a u, né, v é igual a u vezes raiz de 2gh. Logo, se v
Se V é igual a raiz de 2GH vezes U, se eu aplicar a derivada aqui, dV, aqui também vai ser du. Então, dV é igual a raiz de 2GH du. Por que eu preciso desse valor dV? Porque aqui eu tenho dV. Se eu vou substituir esse cara, eu vou chamar esse cara aqui de U, esse cara aqui também eu tenho que substituí-lo, né? E esse cara vai ser o quê? Ele vai ser raiz de 2GH du. Então, nós substituímos aqui. L sobre GH, integral de 1 menos U ao quadrado, raiz de 2GH du igual a T. Tá bom? O que mais eu posso tirar agora dessa integral, que é constante? O raiz de 2 vezes G vezes H. Ele também é constante. Então vai ficar, né? L, que multiplica raiz de 2GH sobre GH, integral de 1 sobre 1 menos U ao quadrado, du igual a T. Essa equação vai ser a minha equação 2. Vamos procurar trabalhar agora só com esse termo aqui. Tá bom? Já que isso aqui é constante, vamos procurar trabalhar com esse termo aqui, resolvê-lo, depois a gente volta para essa equação número 2. Tudo bem? Então aqui notemos que integral de 1 sobre 1 menos U ao quadrado du, né, na verdade, por uma das regras da integração, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Meio integral de 1 sobre 1 menos U mais 1 sobre 1 mais U. Eu tenho aqui agora, né, a integral da soma de duas frações. Eu posso resolver essa integral da seguinte forma. Meio, que multiplica menos log de módulo de 1 menos U, mais log do módulo de 1 mais U, mais C, e esse C é uma constante. Tá bom? Subtração de dois logaritmos, na verdade, é o logaritmo de uma razão. Tá? Então, o logaritmo do módulo de 1 mais U sobre módulo de 1 menos U mais C. Tá bom? Então, eu consegui resolver esse fulano aqui, essa integral. Essa equação aqui eu vou chamar de 3, eu vou pegar a equação 3 e substituir na equação 2 anterior, né? Que era L raiz de 2GH sobre GH, integral de 1 sobre 1 menos U ao quadrado du igual a T. Né? Eu resolvi esse cara é igual à equação 3. Então, substituir aqui, né? O que nós podemos fazer agora? Né? Eu vou multiplicar cruzado. Esse sujeito aqui vai vir para o denominador e esse para o numerador desse termo da equação. Né? Então, eu vou ter meio log de 1 mais U sobre 1 menos U, ambos denominador e numerador em módulo, mais C, igual a GHT sobre L raiz de 2GH. Bom, essa equação aqui é a equação anterior, nós podemos simplificá-la de que modo? Né? Multiplicando cruzado. Esse 2 aqui vai para o numerador do segundo termo. E aqui vai ficar 2GHT sobre L raiz de 2GH. O que eu posso cortar aqui? Por enquanto, nada. Né? Mas se eu elevar os dois termos da equação ao quadrado, eu vou levar aqui 2 ao quadrado, vai ser 4, depois G ao quadrado, H ao quadrado, T ao quadrado, sobre L ao quadrado, raiz de 2GH ao quadrado vai ficar 2GH. Então eu posso cortar o 4 com 2, o G ao quadrado com G, o H ao quadrado com H. Então vai ficar, ao fim e ao cabo, 2GHT ao quadrado sobre L ao quadrado. Se eu aplicar a raiz, o meu termo volta a ser o termo original, né? Log de módulo de 1 mais U sobre módulo de 1 menos U. Né? E aqui vai ficar, né? Raiz 2GHT, né? Esse T está ao quadrado, eu posso colocar ele para fora da raiz, né? Então vai ficar T raiz 2GH sobre o L, né? Então pronto. Posso tirar esse log daqui? Posso, é só aplicar exponencial em ambos os lados da equação. Se eu aplico exponencial aqui, vai ficar módulo de 1 mais U sobre módulo de 1 menos U é igual a E elevado a T raiz 2GH sobre L. Essa aqui é uma equação modular com fração e a minha equação número 4. Para isolarmos a variável U na equação anterior, eu vou multiplicar cruzado, né? 1 mais U é igual a 1 menos U exponencial de T raiz de 2GH sobre L. Para isolar o U nessa equação, vai ficar U é igual a menos 1 mais E elevado a T raiz de 2GH sobre L sobre 1 mais E elevado a T raiz de 2GH sobre L. Vejam só que interessante. Lá no início, nós tínhamos considerado, para facilitar o nosso cálculo, né, que o U é igual a V sobre raiz de 2GH. Agora eu isolei o U. Eu sei que U corresponde a esse termo. Então eu vou igualar este termo a este termo aqui. Então está aqui, ó, este termo igualado a este. Tá bom? Eu vou multiplicar cruzado, poxa. Então aqui desse lado aqui vai ficar, né? Velocidade é igual a raiz de 2GH multiplicado por todo esse termo aqui.
tá bom? Só que eu quero, essa velocidade, ela é velocidade média num ponto? Não, ela vai variar em relação ao tempo. É isso que o exercício me pede, né? Então, a variação da velocidade no tempo, né? A velocidade em função do tempo, tá aqui o tempo dentro da minha equação, tá? É igual a raiz de 2GH que multiplica por todo esse termo aqui. Ele é muito parecido, o jeitão dele, né? É muito parecido com tangente hiperbólica. Sabe-se que tangente hiperbólica de uma dada variável x é igual a menos e elevado a menos x mais e elevado a x sobre e elevado a menos x mais e elevado a x. Isso pode ser reescrito também da seguinte forma. Menos 1 mais e elevado a 2x sobre 1 mais e elevado a 2x. Olha que interessante. Olha como é que é o termo. Menos 1 mais e elevado a tanto. E 1 mais e elevado a tanto. Então, os dois termos se parecem. Então, nós podemos concluir o seguinte, que esse 2x é igual a esse termo. Então, vamos fazer, né? 2x é igual a t raiz de 2GH sobre L. Logo, o x vai ser igual a t raiz de 2GH sobre 2L. Esse 2 passou multiplicando aqui. Então, agora eu posso substituir. Lá da equação número 5, nós podemos obter o seguinte. Esse termo aqui, ele corresponde à tangente hiperbólica de x. Eu achei o valor de x. Então, vou substituir todo esse termo aqui pela tangente hiperbólica desse termo aqui. Tá? Então, velocidade em função do tempo é igual a raiz de 2GH, que multiplica, estava multiplicando por esse termo, vai multiplicar agora por tangente hiperbólica de x, que é esse valor. Tá? Pronto, cheguei no final do meu exercício, porque agora eu tenho o valor de g, tenho o valor de h, tenho o valor de l, posso substituí-los aqui e multiplicar. Tá? Então aqui eu vou ter, né? Aqui também, né? Tenho o g, tenho o h, posso multiplicar por 2 e tirar a raiz. Vai ficar 7,7, né? Aproximadamente, né? Aquele valor, né? Que é o valor que o livro do Rodrigo de Mello Porto nos dá, né? Como resposta a essa questão. Então aqui nós resolvemos, deu esse 7,7, mas é questão de arredondamento. Né? 7,7 tangente hiperbólica de 0,639t. Né? Então aqui fizemos no Excel, né? Colocamos aquela equação, essa equação aqui, nós colocamos no Excel e fomos variando o tempo. Né? De 0 eu variei até 10, né? Para mostrar o seguinte. A velocidade ela vai aumentando. Lá no ponto 1, o exercício me fala que o nível é constante, o nível é mantido ali em 3 metros. Tá? Então essa velocidade na saída ela tende a aumentar. Nos 5 segundos ela está em 7,67 metros por segundo, depois 7,69. Aí no 7º segundo 7,7, depois 7,7, 7,7 e assim por diante. Então ela se mantém constante depois de 7 segundos. Bom, agora vamos para o exercício número 1, propriamente dito, da lista. Né? Então no exercício número 1 diz o seguinte. Uma turbina hidráulica deve ser suprida com água oriunda de um riacho na montanha através de uma tubulação, conforme mostrado na figura. O diâmetro da tubulação é de 1 pé e a altura média da rugosidade, o que é a altura média da rugosidade? Epsilon, rugosidade absoluta, tá bom? Aqui é dado em polegadas, 0,05 polegadas. As perdas localizadas podem ser desprezadas e o escoamento sai do tubo à pressão atmosférica. Então aqui eu tenho pressão atmosférica, e aqui também, nesse ponto, eu tenho pressão atmosférica atuando. Tá? Calcule a velocidade da descarga, sabendo que a viscosidade cinemática do fluido é de 1,076 vezes 10 a menos 5 pés quadrados por segundo. Logo, esse fluido aí é água. Tudo bem? A figura nos fornece o comprimento do tubo, em pés também, 3.000 pés, e a diferença de altura entre um ponto na superfície do reservatório e o ponto de saída, o ponto de descarga, eu tenho uma diferença de altura de 1.000 pés. Bom, o exercício nos pede para calcularmos a velocidade de descarga. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é comparar os dois pontos. Como é que a gente calcula energia entre dois pontos? Bernoulli. Então, considerando o ponto A e ponto B, né? O ponto A na superfície do reservatório, o ponto B o ponto de descarga. Tá? Então, ZA mais PA sobre gama mais VA ao quadrado sobre 2G é igual a ZB mais PB sobre gama mais VB ao quadrado sobre 2G mais a perda de carga entre A e B. Tudo bem? Poxa, Fred, por que está considerando a perda de carga? Se fala que as perdas de carga podem ser desprezadas.
as perdas de carga localizadas, que nós não vimos ainda até esse capítulo. Tudo bem? As perdas localizadas. As perdas distribuídas podem e devem ser consideradas sim. Então aqui, o que eu posso cortar nessa equação? A pressão atmosférica com a outra pressão atmosférica e a velocidade no ponto A, que é desprezível, ao quadrado sobre 2G, ou seja, a carga cinética do escoamento. O que sobrou aqui, né? ΔZ, que é o ZA menos ZB, é o ΔZ, que é igual a V ao quadrado sobre 2G. VB ao quadrado, né, Fred? É VB ao quadrado. Não, mas como eu vou ter velocidade, a velocidade no ponto A ela é desprezível, eu vou considerar a velocidade de descarga, né, como V, tá bom? É bom que até facilita pra gente. Então, V ao quadrado sobre 2G mais o ΔH de A até B. Eu vou aplicar nesse termo aqui a equação de Darcy-Weisbach ou equação universal, que é essa fulana aqui, ó. F, que multiplica L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Tá? Então vai ficar aqui, né? Eu tenho V ao quadrado, vou colocar esse cara em evidência. Então V ao quadrado dividido por V ao quadrado sobre 2G é igual a 1, mais FLD, V ao quadrado sobre 2G, dividido por V ao quadrado sobre 2G, vai ficar F, que multiplica L sobre D. Eu tenho esse valor, eu não tenho esse valor aqui, o exercício não me dá, mas obviamente eu posso transformar, tá bom? Isso aí é um trabalho para vocês transformarem isso aí. Né? Então, a aceleração da gravidade, que no sistema internacional é de 9,81 metros por segundo ao quadrado, no sistema inglês ela vai ser 32,2 pés por segundo ao quadrado. Tá? Então, já substituímos aqui 32,2. Cuidado com isso. Cuidado com essas transformações. Eu não tenho a velocidade, eu quero encontrar. Eu tenho o L e tenho o D, que são 3.000 pés e 1 pé. Aqui também está em pés, tá bom? Multiplicando o que eu puder multiplicar ali, né? 2 vezes 32,2, 64,4, que multiplica 1.000, 64.400 sobre V ao quadrado é igual a 1 mais 3.000, que multiplica F. Esse valor de F, eu posso substituí-lo pela equação de Suomi e Jane. Só apagar esses caras aqui. Ok? A equação de Suomi e Jane para fator de atrito é 0,25 sobre log de epsilon, a rugosidade absoluta, sobre 3,7D mais 5,74 sobre Reynolds elevado a 0,9, todo esse denominador elevado ao quadrado. Ok, eu não tenho velocidade, então eu tenho diâmetro, eu tenho a viscosidade cinemática que o exercício me forneceu. Como é que eu vou calcular Reynolds? Eu vou ter que calcular Reynolds em função de V. Tudo bem? Então, cálculo do número de Reynolds, calcular o Reynolds, né? VD sobre Ni, eu tenho o valor de Ni, tenho o valor do D, que é 1 pé, tá? E vou multiplicar aqui em função de V. Então, deu aqui 92.936,803 V. Na equação de Suomi e Jane, eu tenho lá dentro do logaritmo esse termo aqui, ó. 5,74 sobre Reynolds elevado a 0,9. Vamos resolver esse termo e jogar lá só o resultado final. Tá? Então, o Reynolds elevado a 0,9 é esse valor aqui, né? Não esqueça, eu tenho que elevar esse valor aqui a 0,9 e o V elevado a 0,9. Então, tá aqui, ó. Tá? E vou jogar esse cara aqui dentro. O 5,74 dividido por esse valor vai dar 0,000194 sobre V elevado a 0,9. Outro termo que compõe, né, o denominador da equação de Suomi e Jane é o epsilon sobre D, né, que na verdade aparece lá como epsilon sobre 3,7D, está dentro lá do logaritmo também. Tá? O exercício me deu, né, o epsilon em polegadas e me deu o diâmetro em pés, mas eu sei que 1 pé é igual a 12 polegadas. Esses 0,05 está em polegadas, eu vou colocar o diâmetro também em polegadas. Né? Então vai dar aqui 0,0042. Tá? Aí fiz a mesma coisa aqui, né? Só para encher linguiça. Então aqui ficou 0,00114. Tá? Vou substituir isso lá também. Então a equação original, né? 64.400 sobre V ao quadrado é igual a 1 mais 3.000 que multiplica 0,25 sobre log de 0,00114 mais 0,000194 sobre V elevado a 0,9, tudo isso elevado ao quadrado. Veja bem, essa equação aqui,
nessa equação, a minha variável v, ela se encontra dentro do logaritmo. Essa equação aqui nós chamamos de equação transcendente, ou seja, é uma equação, né, neste caso aqui, uma equação logarítmica que combina o logaritmo e a incógnita. Tá? O que é uma equação transcendente? É aquela cuja solução não pode ser expressa através de funções elementares, adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação, exponenciação. Tá? Então eu não posso fazer isso. Então a única maneira, né, de encontrar é utilizando o cálculo numérico, encontrando aí infinitas soluções, mas encontrando ao fim e ao cabo um valor aproximado através do método de Newton, né, de interações sucessivas. Né? Como eu posso resolver isso aqui? Tem duas maneiras. Existem vários softwares que podem fazer isso para a gente. Né? Tem o Matemática e tem vários softwares que fazem isso. Tudo bem? Eu, particularmente, para resolver isso aqui, ou utilizo o solver do Excel, tá? Ele vai quebrar esse galho para a gente, ou se não, uma calculadora científica HP. No caso, nos celulares, você pode encontrar gratuitamente aquele appzinho da HP 48G. Bora, galera, tem muita coisa para resolver ainda, vamos para o exercício número 2. Foram obtidos dados por medições numa tubulação vertical de tubo galvanizado de ferro velho, corroído, com diâmetro interno de 1 polegada. Numa seção, a pressão era P1 sem PSG, sem PSIG, né? Que nada mais é que libra-força por polegada quadrada, pounds over square inch, né? Ou seja, libra-força sobre, né, square inch, polegada quadrada, tá bom? Então, outra forma de representar esse PSIG é libra-força por polegada quadrada. Eu, particularmente, acho mais fácil e mais bonito, tá bom? Numa segunda seção, 20 pés abaixo, a pressão era P2 igual a 75,5 PSIG, ou libra-força por polegada quadrada. Veja, o exercício está nos dando aqui pés, tá? E aqui ele está trabalhando com polegada. Cuidado com isso. Então, sabendo que a vazão era de 0,11 pés cúbicos por segundo, determine qual era a rugosidade relativa do tubo. Tá? O que é a rugosidade relativa? A rugosidade relativa é epsilon sobre D. Tá bom? Epsilon é dada em milímetro, em polegada, ou seja, uma unidade de comprimento. Né? Diâmetro também. Logo, epsilon sobre D é o quê? Um percentual. O epsilon sobre D, essa rugosidade relativa, ela está me falando o seguinte: a rugosidade do tubo está ocupando tantos por cento do diâmetro. Tá? Qual o percentual de incremento de perda de carga causada pelo envelhecimento do tubo? Sendo que, em condições novas, a rugosidade relativa é de 0,006. Então o exercício me fala, né? Rugosidade relativa do tubo novo é de 0,006. E aí ele nos dá a viscosidade cinemática da água, nos dá a aceleração da gravidade em pés por segundo ao quadrado, nos informa que um pé é igual a 12 polegadas e que um PSIG, ou seja, uma libra-força por polegada quadrada, corresponde a 144 libra-força por pé quadrado. Isso vai nos ajudar demais. Tudo bem? Então o exercício ele quer duas coisas: que eu determine a rugosidade relativa do tubo. Qual a rugosidade relativa? Do tubo velho. Então essa rugosidade relativa que eu quero encontrar aqui é do tubo velho. Tá? Essa eu não tenho. O exercício me deu a do tubo novo. Eu tenho que achar essa. Tá? E o incremento de perda de carga. Tá? Quando eu vou calcular a perda de carga, eu calculo o meu F, o meu fator de atrito. Tá? Então, se eu quero ver incremento de perda de carga, eu vou ter que calcular o F do tubo novo, o F do tubo velho e fazer a comparação entre ambos. Tudo bem? Vamos aplicar a equação de Bernoulli. Z1 mais P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a Z2 mais P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais ΔH de 1 até 2. Tá? O que eu posso cortar aqui? O tubo ele permanece com o mesmo diâmetro, logo eu vou ter a mesma carga cinética entre os dois pontos. Né? Então posso cortar ambas. Então o que sobrou? Né?
ΔH de 1 até 2 é P1 menos P2 sobre gama, o gama da água, mais Z1 menos Z2. Eu tenho o valor de P1 e P2 que o exercício me deu, 100 menos 75,5, só que esses valores aqui estão em libra por polegada quadrada. E eu quero passar para libra por pé quadrado. Tá? Então vou multiplicar por 144, dividido por 62,4, que é o gama da água. Poxa, Fred, de onde veio isso? O gama da água no sistema internacional são 10.000 newtons por metro cúbico. No sistema inglês, libra força por pé cúbico vai dar 62,4. Essa transformação aí você pode encontrar na internet, pode encontrar nos livros de referência nossos, e você pode fazer também essa transformação, tá bom? E aqui você tem, mais Z1 menos Z2, que são os 20 pés. Então, resolvendo isso aqui, trabalho braçal, vai dar ΔH de 1 até 2, 76,539 pés. Vamos encontrar agora a velocidade, Velocidade igual a vazão sobre área. A vazão, o exercício me deu, 0,11. E a área, πd ao quadrado sobre 4, Esse diâmetro, na verdade, o diâmetro do tubo é de 1 polegada. Só que eu estou trabalhando com pés, Então fica 1 sobre 12, Um pé são 12 polegadas. Então, multiplicando isso aqui, eu vou ter uma velocidade de 20,168 pés por segundo. Agora, se eu tenho velocidade e tenho ΔH, que eu encontrei, eu posso utilizar a equação universal, ou de Darcy-Weisbach, para calcular o meu F. Porque o exercício me forneceu o L, me forneceu o D, eu tenho o valor de G, que o exercício me forneceu também, encontrei isso aqui, encontrei isso aqui. Vou isolar o meu F e substituir as outras variáveis. Então, encontrei aqui um F de 0,0505. Vamos calcular agora o número de Reynolds. Por que, Fred, calcular o número de Reynolds? Gente, eu acabei de encontrar o valor de F. Eu tenho a equação de Suomi-Jain. Tá? O exercício me pede a rugosidade relativa, que é a única coisa que eu não tenho ainda. Então eu posso substituir as demais variáveis, inclusive o número de Reynolds que eu vou calcular, na equação de Suomi-Jain e encontrar o valor de epsilon sobre d do tubo velho que o exercício me pede. Tudo bem? Então vamos lá. Então tem o número de Reynolds é igual a velocidade vezes o diâmetro sobre Ni. Velocidade 20,168, que eu acabei de encontrar. O diâmetro é 1 polegada, Ou seja, 1 sobre 12 pés. E a viscosidade cinemática, 1,076 vezes 10 a menos 5. O Reynolds vai ser 156.195,787. Vou elevar esse cara aqui a 0,9, tá? E vou colocá-lo aqui no denominador, 5,74 dividido por isso, vai dar 0,000122. Esse termo aqui, ele está lá no denominador, dentro do logaritmo da equação de Suomi-Jain, a gente já substitui ele de cara, tá? Então vamos lá. Eu tenho esse valor de F, tenho o valor de 5,74 sobre Reynolds elevado a 0,9, e sobrou só esse garoto aqui, ó, tá? Então, eu vou passar esse 0,25, vamos multiplicar cruzado aqui, vai dar 0,25 dividido por 0,0505, igual a esse termo, a esse denominador, tá? Como esse cara aqui está ao quadrado e esse aqui não, eu vou aplicar a raiz dos dois lados, entendeu? Vou aplicar a raiz aqui e vou encontrar, log de epsilon sobre 3,7d mais 0,000122. Se eu apliquei raiz, o valor de raiz de 4,95 vai dar positivo ou negativo. Tá? Então eu vou achar duas soluções ali. Tá? Se eu quero tirar esse log daqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar esse termo, esse aqui se torna um expoente de base 10. Tá bom? Então tá aqui, 10 elevado a mais ou menos 2,225. Se eu pegar esse termo aqui, eu passo ele para cá, subtraindo, só que esse 10 pode ser 10 elevado a 2,225 ou 10 elevado a menos 2,225. Tá? Então vou resolver essas duas equações. A primeira, eu achei o valor, Epsilon sobre D é igual a 621,12. Impossível isso aí, Impossível isso aí. Por quê? Porque a rugosidade, a relação da rugosidade em relação ao diâmetro não pode ser maior do que 1, Aqui está falando que a minha rugosidade ela é 621,12 vezes maior que o meu diâmetro, não tem cabimento. Então, resolvo agora com o expoente negativo, e vou achar o valor aqui de epsilon sobre d igual a 0,0216. Esse epsilon sobre t é do tubo velho. É a primeira pergunta que o exercício me faz. Tudo bem?
Aplicando a equação de Suomi-Jain agora para a tubulação em condições novas. O Reynolds muda? O Reynolds não vai mudar. Então esse termo aqui também não muda. Por que o Reynolds não muda, Fred? O que é Reynolds? Não é velocidade vezes o diâmetro sobre o Ni? O Ni mudou? Não. A viscosidade cinemática, né? Mudou? Não. O diâmetro da tubulação mudou? Também não. Né? E a velocidade? Também não mudou. Tá bom? Então, se não mudou, esse valor aqui continua constante. Tá? O exercício me deu o valor de epsilon sobre D do tubo novo. Né? Que é epsilon sobre D é igual a 0,006. Então, substituo aqui dividido por 3,7 e resolvo a equação. Achei o meu F. Esse F aqui, ó, esse F é do tubo novo. Então, eu tenho do tubo velho, que é 0,0505, que é maior que esse cara. Né? Então, eu vou comparar para ver a diferença que vai dar de perda de carga. Né? Eu vou comparar o F velho em relação ao F novo, que é menor. Então, 0,0505 dividido por 0,0329 vai dar um número maior que 1, só que eu só quero saber aquela diferença, né? 1 ponto quanto? Então, eu tiro o número 1, né? Então, menos 1 vezes 100. 53,73. O quê? Por cento. Então, isso aqui é a minha variação de perda de carga. Ok? Exercício número 3. Sistema de abastecimento composto por um reservatório com nível suposto constante. Então, não vou ter, né, a carga cinética ali na superfície do reservatório. Na cota 812, está aqui, esse reservatório aqui. Ó, tá? E por outro de sobras que complementa a vazão, se necessário, com nível na cota 800 metros. Coisa importante de se salientar aqui. O que é um reservatório de sobras? Tá? Esse reservatório aqui, ó, ele é o reservatório principal. Durante o dia, ele abastece a cidade através desse ponto aqui. Ó. Através desse ponto. E também, o que sobrar do consumo da cidade é enviado, né, escoa, então vem para cá, né, escoa, para esse reservatório aqui. Durante a noite, esse reservatório aqui, ele vai estar enchendo, porque ele esvaziou durante o dia. Tá? O consumo é menor durante a noite. Então, o que vai acontecer? Esse reservatório aqui, durante a noite, ele vai suprir a necessidade da cidade. Ele já vai estar cheio, né, com aquele saldo, né, aquele volume que sobrou do consumo diário. Tá? Então, por isso que o exercício fala, né, ele complementa a vazão da cidade se necessário. Ele vai complementar por quê? Porque durante a noite, esse cara aqui vai estar sendo cheio. Tudo bem? A rede de distribuição se inicia no ponto B. Então, ponto B é esse ponto aqui. Ó. Tá a 760 metros em relação a um determinado datum. Né? No caso aí, é em relação ao nível médio dos mares. Né? Para que valor de vazão nesse ponto B, a linha de pressão, ou a linha de energia, né, é amostrada na figura. Veja bem, tem 3 linhas de energia mostradas na figura. Essa linha aqui, número 1, essa aqui, essa aqui. Fred, qual que eu vou utilizar? É um erro meu, né? Eu não falei aqui para vocês qual que é mostrada na figura, né? Essas linhas vermelhas aqui, na verdade, olha só, nesse ponto aqui eu não tenho perda de carga. Perda de carga aqui entre A e B é 0. A perda de carga é 0 quando? Quando não há escoamento. Há escoamento naquele trecho? Há. Então, eu desconsidero essa linha. Essa linha não é o que o exercício está pedindo. Esse outro trecho aqui está mostrando que não há perda de carga entre B e C. Tá ok? Ou seja, não há escoamento nesse ponto. Mas eu acabei de falar que a água que escoa para cá, ela alimenta a cidade e alimenta também o reservatório de sobras. Então, há perda de carga ali. Então, eu não posso, essa aqui não pode ser a linha a que o exercício se refere. Então, a linha a qual o exercício se refere, vamos apagar aqui, né, para não ficar bagunçado, né? Vamos apagar isso aqui tudo. A linha a qual o exercício se refere é essa aqui, ó. É uma perda de carga entre os pontos A e o ponto C e é uma linha constante, né, com declividade constante. Isso vai ser bom por quê? Porque se ela tem declividade constante, independente dos trechos serem diferentes, porque esse trecho aqui tem 650 metros, 6 polegadas. Esse tem 420 metros e 4 polegadas. Mas independente disso, eu tenho a mesma inclinação da linha de energia. Então, eu vou poder encontrar, né, um ΔH, ou seja, uma perda de carga total, dividido pelo comprimento total e encontrar um J, ou seja, uma perda de carga unitária. Isso vai facilitar demais os meus cálculos.
Por fim, o exercício me diz o seguinte: o material das adutoras é de aço soldado novo, C igual a 130. Ele me obriga a utilizar a equação de Reis-Williams, então não vou utilizar outra equação, e me pede para desprezar as cargas cinéticas das tubulações. Então, cálculo da perda de carga entre os pontos A e o ponto C, que são os dois reservatórios. As adutoras são do mesmo material. A declividade da linha piezométrica é constante. Logo, se eu tenho pressão atmosférica agindo sobre os dois reservatórios, eu posso cortar isso aqui. Se eu tenho nos dois pontos uma linha d'água constante, eu não vou ter carga cinética. E a única coisa que eu vou ter aqui é a perda de carga igual à diferença de altura. Tá bom? Então, dica, quando eu tenho dois reservatórios de grandes dimensões ou de nível suposto constante, tá ok? E abertos para a atmosfera, a perda de carga entre eles vai ser igual à diferença de altura. Então, perda de carga entre eles é igual à diferença de altura. 812 menos 800, 12 metros. Tudo bem? E eu posso fazer aquilo que eu falei anteriormente, né? Se eu sei a perda de carga total, eu posso dividir pelo comprimento total da tubulação e achar uma perda de carga unitária de 0,0112 metros por metro. Ou seja, né, 1,12 centímetros eu perco, né, de carga a cada metro de tubulação. Vamos calcular as minhas vazões agora. Vejam, a vazão que sai do reservatório A e vai até o ponto B, ela se divide. Ela alimenta o ponto B e alimenta o trecho BC. Logo, né, vazão AB é igual a vazão B mais vazão BC. Logo, vazão B é igual a vazão AB menos a vazão BC. Só que eu não tenho essas vazões. Tá ok? Nenhuma delas. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a perda de carga unitária, que é idêntica para os dois trechos. Tá? Eu sei que o valor de C é idêntico para os dois trechos, né? 130. Tá bom? O primeiro trecho, AB, ele tem um diâmetro de 6 polegadas. O segundo tem um diâmetro de 4 polegadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a equação de Reis-Williams e substituir tudo que eu tenho, tanto para o trecho AB quanto para o trecho BC. Então, eu tenho aqui, né? J é igual a 0,0112 é igual a 10,65 sobre 130 elevado a 1,85, que multiplica vazão AB elevado a 1,85 sobre 6 vezes 0,0254. O que é isso aqui? É 1 polegada em metros, né? Ou seja, 0,0254 metros. São 6 polegadas, eu multiplico por 6. Então aqui é trabalho braçal, né? Vamos calcular esse cara, isolar o QAB elevado a 85. Tá? E aqui eu posso jogar ou dessa maneira, né, calculando essa raiz na calculadora científica, ou fazendo essa transformação, né, 185 sobre 100, né, que é igual a 1,85, elevo a 100 sobre 185. Eu corto esses dois caras e elevo esse termo a 100 sobre 185. Calculo aqui o QAB. Faço a mesma coisa aqui, só a única coisa aqui vai ser essa diferença das 4 polegadas. A única diferença é essa. Tá? E achei aqui o QBC. Aplico esses dois valores que eu encontrei na minha equação anterior. QB é igual a 0,0226 menos 0,0078. Então, vou achar aqui 0,0148 metros cúbicos por segundo. Multiplicando por 1.000, eu tenho 14,8 litros por segundo. Tá? O exercício nos pede também, além da vazão em B, para que a linha seja constante, a linha de energia, ele me pede também o cálculo da carga de pressão. Eu sei que a perda de carga total entre os pontos A e B é a carga de pressão no ponto A menos a carga de pressão no ponto B. Lembremos o seguinte, o que é carga de pressão? Carga de pressão é igual a P sobre gama mais E mais V ao quadrado sobre 2G. Então aqui eu tenho energia interna, energia potencial, energia cinética. Tudo isso somado é a minha carga de pressão. Então eu posso reescrever Bernoulli da seguinte forma: carga de pressão num ponto qualquer é igual a carga de pressão no outro ponto mais a perda de carga entre os dois pontos. Tudo bem? Só que o exercício pede para desprezar as cargas cinéticas, né? Então a minha carga de pressão aqui vai ser só P sobre gama mais E. Então eu tenho aqui, né? Carga de pressão em B é a carga de pressão em A menos o ΔH de A até B. Então a carga de pressão em B, qual que é a carga de pressão em A? ZA mais PA sobre gama, porque eu não tenho a carga cinética. Menos
qual que é a perda de carga total entre A e B? É o J, que eu já calculei, vezes o comprimento do trecho AB. Né? Então, vou ter aqui, né? Aqui, como eu tenho PA sobre gama é pressão atmosférica, essa pressão atmosférica eu vou considerá-la como manométrica, né? 0. Então, por isso ficou ZA menos J LAB. Então, eu tenho ZA? Tenho, 812. Tenho J? Tenho. Tenho LAB? Tenho. Multipliquei 804,72. Tá? Podia fazer isso aqui do mesmo jeito, fazendo a perda de carga entre B e C. Daria o mesmo resultado. Tá? Mas resolvi fazer entre A e B. Bom, aqui eu tenho a minha carga de pressão em metros. Se eu quiser achar essa carga de pressão em quilopascals, é só substituir, né? Carga de pressão em B é ZB mais PB sobre gama. Eu tenho o valor de gama, porque é água, né? 9.810. Tenho o Z, a cota do ponto B, que são 760 metros. Então, e tenho a carga de pressão em B, que eu acabei de encontrar, 804,72. Multiplicando cruzado, eu tenho 438,7 quilopascals. Exercício número 4 nos diz o seguinte. Qual a vazão mássica? O que é vazão mássica? Vazão volumétrica é metros cúbicos por segundo. Tá? Então, isso aqui é vazão volumétrica. Vazão mássica, tá? É a vazão volumétrica vezes ρ. Tá? E ela é dado em quilograma por segundo. Tá bom? Então, qual a vazão mássica e o fator de atrito F no conduto abaixo, que possui 2 piezômetros nas seções 1 e 2, sabendo que isso aí é Ni, tá bom? Ni, a viscosidade cinemática, é 0,114 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. O Epsilon, que é a rugosidade absoluta, é 0,0000442 metros. E o Rho, no caso da água, né, é 1.000 kg por metro cúbico. Use a fórmula de Suomi e Jain. Tá? São esses dois cientistas que propuseram essa fórmula para o cálculo do fator de atrito. Tá bom? Então, o que eu tenho mais aqui? As alturas, né? A pressão, a carga de pressão nos 2 piezômetros. Né? Aqui eu tenho 1,6 e aqui eu tenho 0,3. O diâmetro é constante, tem a distância entre os pontos 1 e 2, são 10 metros. Então, eu posso considerar essa perda de carga entre os pontos 1 e 2 como 1,6 menos 0,3. Tá ok? Que vai dar aqui perda de carga é igual a 1,3 o quê? Metros. Tá? Então vamos calcular a vazão. Olha que interessante. O mesmo artigo, né, o mesmo trabalho do Suomi e do Jain, né, que propôs a equação para cálculo de fator de atrito, tá? Que é aquela 0,25 sobre log de epsilon sobre 3,7D mais 5,74 sobre Reynolds elevado a 0,9, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? No mesmo trabalho, eles propuseram essa equação para cálculo de vazão. Tudo bem? Então aqui vamos lá. Vazão sobre diâmetro ao quadrado vezes raiz de GdH, né, que é a aceleração constante da gravidade, o diâmetro e a perda de carga unitária, é igual a menos π sobre raiz de 2 log de epsilon sobre 3,7D mais 1,78 Ni, que é a viscosidade cinemática, sobre D raiz de GdJ. Tá? Eu tenho o valor de D? O exercício me deu. Tenho. Eu tenho o valor de G? Tenho. O exercício não me deu, né? Mas se o exercício não me deu, eu posso considerar 9,81 ou 10. Tá? Considerei 10 aqui para facilitar. O D aqui de novo, né? 0,15. O J. Poxa, como é que calculou o J, né? Poxa, eu tenho que o comprimento do tubo são 10 metros. Acabei de calcular anteriormente o ΔH. Então, ΔH sobre L, né? É igual a 1,3 sobre os 10. Eu vou ter um J, né? J de 0,13, o quê? Metros por metro. Tá? Então, 0,13 é igual a menos π sobre raiz de 2 log de o epsilon, o exercício me deu 0,0000442 sobre 3,7 vezes 0,15, mais 1,78 vezes 0,114 vezes 10 a menos 5, que é o Ni, sobre 0,15, raiz de 10 vezes 0,15 vezes 0,13. Tá? Aqui daqui para frente é só trabalho braçal, né, gente? Então, achei a vazão volumétrica,
0,874 metros cúbicos por segundo e substituir aqui na equação de vazão mássica, ρ vezes a vazão volumétrica. O ρ o exercício me deu, então vai dar 87,4 quilos por segundo. Bom, acabou o exercício? Não. Tá? Encontrei a vazão mássica, só que o exercício me pede o fator de atrito. Legal. Para calcular fator de atrito, por essa equação aqui, eu preciso do número de Reynolds. E para calcular o número de Reynolds, eu preciso da velocidade. Eu já tenho o diâmetro e já tenho a viscosidade cinemática. Né? Então, vamos calcular a velocidade. Equação da continuidade, né? QVA, velocidade igual a vazão sobre área. Eu tenho a vazão, que eu encontrei em metros cúbicos por segundo, a vazão volumétrica nesse caso, dividido pelo πd ao quadrado sobre 4, que é um diâmetro, né? Eu tenho um tubo circular, tem o diâmetro dele, então vai dar 0,0874 vezes 4 sobre π vezes 0,15 ao quadrado. Então eu tenho a velocidade aqui, 4,95 metros por segundo. Posso calcular agora o meu número de Reynolds, tá? Então o Reynolds vai dar isso aqui, elevo esse número de Reynolds a 0,9, boto ele nessa razão, encontro aqui 3,36 vezes 10 a menos 5. E agora calculo o fator de atrito, que é substituir na equação de Swamy-Jain. Tá? Esse cara aqui eu tenho, esse cara eu tenho, esse cara aqui eu acabei de encontrar. Vou encontrar aqui um fator de atrito de 1,61 vezes 10 a menos 2. Exercício número 5. No sistema de distribuição de água de uma cidade, abastecido, né, esse sistema sendo abastecido por dois reservatórios em níveis diferentes, né, então Z1 diferente de Z2, a vazão no ponto C, que é a entrada de rede, esse ponto aqui, ó, vale 60 litros por segundo. Então esse exercício ele já me deu a vazão no ponto C, diferente do exercício anterior. Assumindo que a tubulação de A até C tenha fator de atrito F de 0,022 e que o trecho BC tenha fator de atrito 0,020, com os dados da figura, determine as vazões dos dois trechos e a carga de pressão disponível na entrada da rede, ou seja, no ponto C. Despreze perdas de carga localizadas, que nós não vimos ainda até o momento, e as cargas cinéticas. Tá? Bom, a figura ainda me dá aqui as duas cotas, né, 800 e 790 no ponto B e no ponto C 750. Me dá ainda o diâmetro e o comprimento da tubulação AC e me dá ainda o diâmetro e o comprimento da tubulação BC. Tá? Vamos calcular a perda de carga entre o ponto A e o ponto C. Veja que interessante. Olha essa equação. Que equação que é essa? Equação universal. Poxa, Fred, mas equação universal não é ΔH FL sobre D V ao quadrado sobre 2G? Sim, mas a velocidade, eu sei que velocidade é igual a vazão sobre área. Então, substituindo aqui, vai ficar, né? ΔH FL sobre D, vazão ao quadrado sobre área ao quadrado, que multiplica 1 sobre 2G. Só que eu sei que uma área circular é πd ao quadrado sobre 4. Né? Então, vai ficar aqui, né? Área ao quadrado vai ficar π ao quadrado, d à quarta, sobre 16. Tá bom? Então, eu posso substituir, ó. ΔH é igual a FL sobre D, Q ao quadrado, que multiplica. A área está no denominador. Eu vou multiplicar invertendo a fração. 16 sobre π ao quadrado, d à quarta, que multiplica 1 sobre 2G. O que eu posso fazer aqui? Vamos apagar aqui. Né? E aqui vai ficar o ΔH. Eu vou pegar esse L aqui, vou passar dividindo. ΔH sobre L vai ficar F, que multiplica Q ao quadrado. Aqui embaixo eu tenho D vezes D à quarta. Então vai ficar D à quinta. Tá bom? Que multiplica o quê? Aqui eu tenho 16 dividido por 2, vai ficar 8, né? 8 sobre π ao quadrado vezes G. Então aqui pegando 8 dividido por π ao quadrado vezes G. Então aqui vai ficar ΔH sobre L igual a J. 8 dividido por π ao quadrado G vai ficar 0,0827, que multiplica F, que multiplica Q ao quadrado sobre D à quinta. Então, é a mesma equação, tá bom? Mesmíssima equação. E muitas vezes, quando nós temos que encontrar o valor da vazão, que é o que nós queremos, eu já uso ela direto. Fica mais fácil.
Tá? Então, J, né, a perda de carga unitária entre A e C é 0,0827 vezes o F entre A e C, que é 0,022, que é AC ao quadrado. Eu tenho um diâmetro de 8 polegadas, passando para metro fica 8, que multiplica 0,0254 elevado à quinta. Então, eu tenho o JAC. Poxa, Fred, eu tenho o JC, mas quero calcular o ΔH, a perda de carga total entre os pontos A e C. É só multiplicar, né? ΔH é igual a JC vezes LAC. Né? Então, o LAC é 950, são 950 metros. Então, isso aqui multiplicado por 950 vai dar ΔH AC 4.989,23, que é AC ao quadrado. Faço a mesma coisa agora para o trecho BC. Mesma coisa. A única diferença é que o diâmetro desse trecho são 6 polegadas. O F, em vez de ser 0,022, é 0,02. Né? Então, achei esse valor. Multiplicando por 550, que é o comprimento do trecho BC, vou achar esse valor de perda de carga entre B e C. Eu sei que a perda de carga entre A e C é igual a carga de pressão em A menos a carga de pressão em C. Eu sei que a perda de carga entre B e C é a carga de pressão em B menos a carga de pressão no ponto C. Eu quero encontrar, o exercício me pede essa carga de pressão. Ok? Mas vamos lá. Eu achei a perda de carga AC e a perda de carga BC. Está aqui e está aqui. A carga de pressão em A, carga de pressão é P sobre gama mais E mais V ao quadrado sobre 2G. Eu tenho a carga cinética V ao quadrado sobre 2G? Não. A linha d'água ela é constante, logo não tem carga cinética. Então corto ela. Tenho pressão atmosférica, vou considerar a pressão atmosférica manométrica, 0. Então só sobrou o quê? O Z. Então, carga de pressão em A é o Z de A, que é 800 metros. Carga de pressão em B é o Z de B, que é 790 metros. E eu não tenho CPC e CPC. Vou isolar esses dois caras. CPC é igual a 800 menos tananã. CPC é igual a 790 menos 11.065,56 QBC ao quadrado. Tá vendo? CPC igual a CPC. Então, vou igualar essas duas equações. Tá? Aqui eu posso simplificar, né? 800 menos 790 igual a 10. Tá? Iguala isso aqui a 0. O que eu tenho aqui agora? Uma equação quadrática. Só que eu tenho uma equação quadrática com duas variáveis, QAC e QBC. Para resolver, ela tem que ter uma equação e uma variável. Então, eu vou transformar uma das duas, né? Ou transformar QBC em QAC ou QAC em QBC. O exercício me fala que os dois reservatórios alimentam o ponto C. Tá? Então, eu tenho uma vazão AC, tenho uma vazão BC que abastecem o ponto C, cuja vazão é de 60 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, ou 60 litros por segundo. Tá? Logo, isolando a vazão BC, eu tenho 60 vezes 10 a menos 3 menos QAC. Então, elevando esse sujeito aqui ao quadrado, eu vou elevar esse cara aqui também ao quadrado. Né? Então, virou um binômio, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, QBC ao quadrado, QAC ao quadrado, menos 0,12 QAC, mais 0,0036. Agora sim, substituo nessa equação esse valor aqui, ou jogo na calculadora científica, ou se não, resolvo aqui, né, facilmente, usando Bhaskara, 0,048 metros cúbicos por segundo. Eu tenho QAC e tenho a vazão no ponto C. Acho agora o meu valor de QBC. Bom, vamos calcular agora a carga de pressão no ponto C, que é a outra questão que o exercício me faz. Tá? Anteriormente, nós obtivemos duas equações para cálculo de CPC. Então, vou pegar qualquer uma delas. Vou pegar aqui 790 menos 11.065,56 QBC ao quadrado. Eu tenho o valor de QBC, que eu acabei de encontrar. Né? É claro, vou jogar em metros cúbicos por segundo, né? Porque aqui está em metros. Encontrei aqui CPC igual a 788,41 metros. Eu quero esse valor em pascals. Então, o que eu faço? CPC é igual a ZC, mas PC sobre gama. Tá? CPC, acabei de encontrar o valor dele, 788,41. O ZC, o exercício me traz, me dá o valor, que é de 750. Tá? Eu tenho o valor de gama, que é o gama da água, 10 a quarta. Tá? Então, substituindo aqui, multiplicando cruzado, 376,8 kPa. Exercício número 6. Na tubulação da figura, cujo diâmetro é de 0,15 metros, né, os 150 milímetros,
a carga de pressão disponível no ponto A é de 25 metros H2O. O que é isso? 25 metros de coluna d'água. Tá bom? Uma medida de pressão. São, lá na equação de Bernoulli, né? Cada um daqueles termos é em metro. Que metro? Metro de coluna d'água. Tá? Qual deve ser a vazão nesse tubo para que a carga de pressão disponível lá no ponto B seja de 17 metros de coluna d'água? A tubulação é de aço soldado novo, C130, ou seja, o exercício me obriga a utilizar Reis e Williams. Tá? E a tubulação está no plano vertical, ou seja, o que eu estou vendo aqui realmente é o real. Isso aqui não está em planta, né? Ela está no plano vertical, é um corte isso aqui. Tá? Então, para estabelecer o comprimento total da minha tubulação, eu tenho aqui que esse ponto A, né, do ponto A até esse ponto aqui, é uma hipotenusa desse triângulo, cujo cateto oposto são 5 metros. Eu tenho o ângulo de inclinação que é 45. Né? Então, cateto oposto, ângulo, ou seja, né, seno. Né? Então, se eu fizer 5 sobre seno de 45, vou achar a minha hipotenusa. E aí somo com 150 e vou achar o comprimento total da tubulação. Ok? Então, vamos calcular a perda de carga entre A e B. Bernoulli, né? O que eu posso cortar? O diâmetro muda? Não muda. Então, eu posso, a carga cinética entre os dois pontos é a mesma. Tudo bem? Então, a perda de carga entre A e B ficou ZA menos ZB mais PA menos PB sobre gama. Eu tenho ZA? Tenho, que é a altura do ponto A. Está lá no datum, está lá no plano de referência, que é 0. Menos a altura do ponto B, que são 5 metros. Ele está 5 metros em relação ao ponto A. Mais PA sobre gama, isso aqui, esse valor aqui, é em metros. E o exercício me dá em metros por coluna d'água. Tá ok? Então, PA sobre gama, 25 metros. PB sobre gama, 17 metros. Tá? Então, PA menos PB, 25 menos 17. Então, aqui eu vou ter uma perda de carga entre A e B de 3 metros. Tá bom? Para calcular a perda de carga unitária, já que entre os pontos A e B eu tenho um dado comprimento de tubulação, não tenho mudança de diâmetro nem nada, né? Eu vou calcular aqui, né? Perda de carga unitária é a perda de carga total entre A e B, que eu acabei de calcular, dividido pelo comprimento total da tubulação. Qual que é o comprimento total? 150 mais aquela hipotenusa, né? 5 sobre 145. Então, 3 sobre esse denominador vai dar 1,91 vezes 10 a menos 2 metros por metro. Agora eu calculo a vazão, que é o que o exercício me pede, né? Eu tenho o J, a perda de carga unitária da equação de Reis-Williams, que é essa equação. Eu tenho o valor de C, tenho o valor de D, e quero achar esse valor aqui. Vou isolar esse cara, encontrei aqui 0,0289 metros cúbicos por segundo, ou, multiplicando por 1000, né, 28,9 litros por segundo. Exercício número 7. Determine o diâmetro de uma adutora. Então, eu quero calcular o diâmetro, tá bom? Uma adutora de aço galvanizado com costura novo, tá? Então, eu quero achar aqui o diâmetro, tá? O epsilon desse material, né? Aço galvanizado com costura novo é de 0,15 milímetros, tá? É uma adutora por gravidade, né? Não tem nenhuma bomba instalada ali para poder recalcar essa vazão. Ela tem 850 metros de comprimento, então aqui L igual a 850 metros de comprimento. Ela liga dois reservatórios mantidos em níveis constantes, com diferença de cotas, né? Então o ΔZ é de 17,5 metros, né? Para transportar uma vazão de água de 30 litros por segundo. Tá? Então aqui os dados do meu exercício. Tá bom? Então vamos calcular a perda de carga entre A e B. Novamente, Bernoulli, né? Carga de pressão em A é igual a carga de pressão em B, mais a perda de carga entre A e B. Se eu tenho dois reservatórios abertos à atmosfera, pressão atmosférica agindo sobre os dois, eu posso cortar esses dois caras, então eu tenho a perda de carga é igual à diferença de altura, 17,5. Olha só, praticamente o exercício me dá já a perda de carga entre os dois pontos, mas ele me pede o diâmetro da minha adutora. Tá? Ele não me força, não me dá o valor de C, né? Pelo contrário, ele não me força a utilizar Reis-Williams, pelo contrário, ele me dá o valor de epsilon. Poxa,
o valor de epsilon, ele é encontrado, ele faz parte de qual equação? Da equação de Swamy e Jain para cálculo de F. Logo, eu vou ser obrigado a utilizar a equação de Darcy-Weisbach ou equação universal. Por quê? Porque ela tem F no seu interior, tá ok? Só que a equação de Darcy-Weisbach, ela tem também velocidade, tá? Velocidade ao quadrado. Obviamente, eu não tenho diâmetro, eu não posso calcular a velocidade do meu escoamento, tá? O exercício me dá a vazão, né? Mas não me dá o diâmetro. Então eu vou calcular a velocidade em função do diâmetro, tá? Então velocidade é vazão sobre área, vazão é 0,03 metros cúbicos por segundo, ou 30 litros por segundo, né, que o exercício me dá, sobre πd ao quadrado sobre 4, tá? Então vou achar aqui que velocidade é igual a 0,0382 sobre d ao quadrado. Como a equação de Darcy-Weisbach ela tem v ao quadrado, eu já vou elevar esse cara aqui ao quadrado, vai ficar 0,00146 sobre d à quarta, tá? Então vou substituir aqui, isolando nessa equação o meu d, que é o que eu quero encontrar, tá? Então d é igual a f, que multiplica L sobre ΔHB, que eu já encontrei aqui, que multiplica 0,00146 sobre d à quarta, vezes 2g. Então aqui vai ficar d vezes d à quarta, né? Vai ficar d à quinta, que multiplica f, o L é quanto? 850. O ΔH, 17,5. E aqui eu tenho 0,00146 sobre o quê? 20, né? Que é 2g, 2 vezes 10. Trabalho braçal, tá bom? Vou ter que d à quinta igual a 0,00355f. Para achar esse valor de f, né, eu tenho o epsilon, que foi me dado pelo exercício, vou aplicar a Swamy Jain. Né? D à quinta igual a 0,00355, multiplicado por 0,25 sobre log de epsilon sobre 3,7d, mais 5,74 Reynolds elevado a 0,9, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? O Reynolds faz parte da equação de Swamy Jain, né? Mas como eu encontrei a velocidade em função do diâmetro, tá? Eu vou aplicar ela aqui. Né? Então vou calcular o Reynolds, a velocidade em função do diâmetro é 0,0382 sobre d ao quadrado, vezes d sobre 1,01 vezes 10 a menos 6. Fred, o exercício não me deu isso. Tudo bem, se não deu, eu utilizo esse valor aqui, que é o valor mais comum. Tá? Claro que a viscosidade cinemática vai mudar com a temperatura. Então, considerando temperatura ambiente, né, 20 graus, aí, vai ser esse valor aí. Mas, em geral, a gente sempre fornece, né? Ou é fácil consultar isso aí também. Então, o Reynolds, em função de d, vai ser 37.821,78 sobre d. Tá? Mesma coisa, vou elevar a 0,9, né? E vou colocar nessa fração aqui, né? 5,74 sobre Reynolds elevado a 0,9, eu vou ter esse valor. De posse desse valor, vou aplicar na equação anterior, né? Na equação anterior, eu não tinha multiplicado os numeradores, né? Então aqui está multiplicado. O exercício me deu o epsilon de 0,15 milímetros, transformei para metro e dividi por 3,7, deu esse valor aqui. Esse valor eu acabei de encontrar, tá? Vejam, eu tenho agora o diâmetro, é uma variável dentro do logaritmo. Então não vou poder calcular essa equação à mão, né? Eu vou precisar da ajuda ou do Excel, né? Ou de algum software especializado, né? Ou da calculadora científica, né? Da HP 48G, que hoje em dia a gente pode baixar pela internet. Tá? Então joguei, de acordo com aquele vídeo que eu mostrei para vocês, mesma coisa, joga essa equação lá, acha que diâmetro igual a 0,15. Essa é uma equação transcendente. Exercício número 8. O reservatório O abastece os reservatórios B e C com um tubo de 600 metros, cuja vazão é de 35 litros por segundo. No ponto A, existe uma bifurcação. Né? E tem duas tubulações horizontais de diâmetros iguais, 6 polegadas, e comprimentos iguais a 100 e a 400 metros. Ou seja, tem comprimentos diferentes, né? 100 e 400 metros. As alturas d'água nos reservatórios B e C também são iguais, a 2 metros. E no reservatório O, essa altura é de 8,21 metros. Então, o exercício nos pede para determinar as vazões nessas tubulações, né? A, B e AC, bem como o diâmetro da tubulação AO, porque a tubulação AO a gente sabe o comprimento e a vazão, a gente não tem o diâmetro da tubulação. Tá? Vamos usar a equação de Reis-Williams e as tubulações têm o C de Reis-Williams de 120. Né? Vamos desprezar
as perdas de carga localizadas, porque a gente não viu isso ainda, né? E as cargas cinéticas. Bom, aqui eu tenho os dados do exercício e o esquema, a configuração dos reservatórios. Tá? O reservatório superior, com a linha d'água a 8,21 metros de altura. Os reservatórios inferiores, abastecidos por esse superior, com linhas d'água a 2 metros de altura. Né? Eu tenho entre O e A, que é o ponto de bifurcação, né? Eu tenho um trecho com dado comprimento, com dada vazão, que o exercício nos fornece, e nesse ponto A tem uma bifurcação. Tem dois trechos, AB e AC. Eles têm diâmetros iguais, 6 polegadas, comprimentos diferentes, né, 100 metros e 400 metros, mas ao fim e ao cabo, as linhas d'água nos reservatórios são as mesmas. Né? Estão a 2 metros de altura. Né? Logo, eles saem do mesmo ponto e chegam no mesmo ponto, na mesma altura de linha d'água. E o que isso nos remete? Nos remete que as perdas de carga entre A e B, ou seja, no trecho AB, é igual à perda de carga no trecho AC. Tá? Uma coisa que é importante, né? A gente lembrar, o reservatório superior está alimentando os reservatórios inferiores. Logo, a vazão OA, ela se divide entre vazão AB e vazão AC. Então, vazão AB mais vazão AC é igual a vazão OA. Se eu quiser isolar uma dessas vazões, né? Vazão AB é igual a vazão OA menos a vazão AC. Isso aqui vai ser a minha primeira equação. Vou guardar isso aqui. Tá? Poxa, se eu sei que vazão a perda de carga AB é igual a perda de carga AC, eu vou calcular cada uma delas. Né? Mas vou calcular em função da vazão, porque eu não tenho vazão ainda. Né? Então, vou calcular a perda de carga no trecho AB, usando o Reis-Williams. Né? 10,65, que é AB elevado a 1,85, vezes qual é o comprimento do trecho AB? 100. Qual o C? 120. O diâmetro? 6 polegadas, ou 0,15 metros. Então, achei aqui perda de carga entre A e B, 1.590,5, que é AB elevado a 1,85. Vou fazer a mesma coisa com a perda de carga entre A e C. 10,65, que é AC elevado a 1,85, vezes 400, que é o comprimento desse trecho, sobre 120 elevado a 1,85. Ele tem o mesmo diâmetro, né? 0,15 elevado a 4,87. Achei aqui perda de carga entre A e C, 6.362,1, que é AC elevado a 1,85. Então, aquela conclusão que nós chegamos anteriormente. Notemos que B e C possuem níveis d'água idênticos e estão submetidos à pressão atmosférica. Então, eles possuem a mesma carga de pressão. Então, ΔHB é igual a ΔHAC. Tá? Vamos igualar os dois. Tá ok? Veja bem, eu quero tirar esse 1,85 daqui. 1,85 é a mesma coisa de 185 sobre 100, né? Então, eu vou elevar isso aqui tudo, né, os dois termos da equação, a 100 sobre 185. Porque eu posso cortar esse cara e elevar esse cara e esse cara aqui a 100 sobre 185. Então vai ficar 53,77 que é AB, 113,76 que é AC. Né? Eu sei que QAB é QA menos QAC. Pronto, trabalho braçal, encontrei aqui o valor de QAC, que é de 0,0122 metros cúbicos por segundo, ou 11,22 litros por segundo. Substituo naquela equação primeira minha, né, primordial, 0,035, que é o valor de QA que o exercício me deu, menos 0,0122, achei 0,02378 ou 23,78 litros por segundo. Esse é o meu valor 5, tá bom? Substituindo o valor 4 na equação 3 e o valor 5 na equação 2, são aquelas equações de perda de carga, né, perda de carga AB e AC, eu vou encontrar, né, que as duas equivalem, né, 1,57. A carga de pressão no ponto A, na verdade, é a carga de pressão no ponto B mais a perda de carga no trecho AB. Eu já sei a perda de carga no trecho AB. E já sei a carga de pressão no ponto B. Por quê? No ponto B eu tenho um Z de 2 metros de altura e tenho a pressão atmosférica atuando. Pressão atmosférica eu vou considerar como zero, pressão manométrica. E o ZB é 2, tá? Então vai ficar 0 mais 2 mais 1,57. Então a CPA 3,57 metros. Bom, achei a carga de pressão em A. Agora vou achar a perda de carga entre O e A. Carga de pressão em O menos a carga de pressão em A é igual a ΔH entre O e A. Né? Então fiz aqui. Carga de pressão em O, mesma coisa. P sobre gama mais Z. O Z eu tenho que é 8,21. E a pressão atmosférica, 0, né? Manométrica. Então aqui,
8,21 menos 3,57, que eu acabei de encontrar, né? A perda de carga entre O e A, 4,64. Poxa, eu tenho a perda de carga, tenho o comprimento da tubulação, tenho C de Reis-Williams e tenho a vazão que o exercício me forneceu, né? Substituo tudo, isolo o meu D, né? E calculo, né? Aqui 600 metros, 120, 0,035, o diâmetro da tubulação do trecho OA, 0,20 ou 8 polegadas. Exercício número 9. No projeto de uma tubulação de aço laminado revestido de asfalto de 6 polegadas de diâmetro, trabalhando como conduto forçado, por algum motivo técnico, a tensão de cisalhamento na parede do tubo não pode atravessar, né, ultrapassar o valor de 0,00566 kPa. Né? Então isso aqui, esse tal zero, né, que é a tensão de cisalhamento na parede, vai ser, na verdade, 0,00566 vezes 10 ao cubo, né, pascals. Ou seja, né, tal zero é igual a 5,66 pascals. Tá bom? Qual a vazão máxima de água que pode ser veiculada por esse tubo? Tá bom? Bom, aqui eu organizei os dados do exercício, né? O enunciado não me forneceu o valor de rugosidade absoluta, mas com base, né, no tipo de revestimento, aqui eu tenho revestimento aço laminado com revestimento asfáltico, né? Então eu posso pegar uma tabela de rugosidades absolutas de diversos tipos de materiais que está presente no livro do Rodrigo de Melo Porto, tá bom? Posso encontrar esse valor de Epson por lá. Então vai dar 0,05 milímetros ou 5 vezes 10 a menos 5 metros, tá bom? O diâmetro, o exercício me deu, tá? 6 polegadas ou 0,15 metros. A tensão cisalhante, 5,66 newtons por metro quadrado ou pascals, tá? A vazão máxima é o que eu quero. O F eu não tenho também. O Rho, como é água, eu sei que é 1.000 kg por metro cúbico, muito embora o exercício não tenha me fornecido. E, muito embora o exercício não tenha me fornecido a viscosidade cinemática, eu considerá-la-ei como sendo 1,01 vezes 10 a menos 6, porque é a viscosidade cinemática da água à temperatura ambiente. Tá bom? Existem dois métodos possíveis, pelo menos os que eu vou explorar aqui, né, para resolver esse problema. O primeiro é fazendo uso da equação de Nicuradze para tubos hidraulicamente lisos. Que equação é essa? Essa equação aqui, ó. Tá bom? V sobre esse U asterisco. O U asterisco, na verdade, é a velocidade de atrito ou de cisalhamento, né, que é calculada por tal zero sobre Rho. É igual a 2,5 log neperiano de U asterisco R. Esse R é o raio do tubo sobre o Ni, que é a viscosidade cinemática, mais 1,75. Tá? Essa equação de Nicuradze é do início do século XX, está lá no livro do Rodrigo de Melo Porto. Tá? Com essa equação, com uma calculadora científica comum, eu consigo resolver o problema. Tudo bem? Não obstante, eu tenho um segundo método. No segundo método, eu vou utilizar a equação de Swamy-Jain. Tá? Mas eu só vou conseguir obter o valor final utilizando um HP ou tendo o apoio de um software especializado ou do próprio Excel, né, do solver do Excel para poder resolver isso aí. Então a gente vai resolver os dois métodos, tá? Um com a equação de Nicuradze, o outro com a equação de Swamy-Jain, tá? E ao fim e ao cabo vamos ver, né, se a gente chega a resultados parecidos. Tudo bem? Ok. Para começar a resolver aqui, eu sei que a perda, existe uma equação para calcular a perda de carga levando em consideração a tensão cisalhante, que é ΔH 4 tal 0L sobre gama D. Tá? E tenho também ΔH FLD V ao quadrado sobre 2G, que é a equação universal. Vou igualar as duas. Tá? O que eu posso cortar? L sobre D. Sobrou isso aqui. Vou isolar o meu V ao quadrado. Vai sobrar isso aqui. Né? Eu sei que V, né, velocidade, é vazão sobre área. Tá? Para cortar esse ao quadrado aqui, eu vou inserir esse termo dentro de uma raiz e vou passar essa área multiplicando. Tá? Então vai ficar πd ao quadrado sobre 4, que é uma área circular. Eu tenho o valor de D, né, que é 0,15 metros. Tá? Tenho o valor de tal zero, tenho o valor do Rho da água. Então calculo aqui a equação de vazão máxima, 3,76 vezes 10 a menos 3, raiz de 1 sobre F. Eu não tenho o valor de F. O valor de F pode ser encontrado por qual equação?
Suomi Engine. Tá? Só que dentro dela eu tenho número de Reynolds. Legal. Número de Reynolds, para calcular ele eu tenho que ter velocidade, diâmetro e Ni, viscosidade cinemática. Eu tenho diâmetro? Tenho. Tenho viscosidade cinemática? Tenho. Né? Fica faltando a minha velocidade média de escoamento. Tá? Então como é que eu vou encontrá-la? Eu posso encontrar a velocidade média de escoamento através dessa equação de Nikuradse. Só que veja, eu tenho o raio, tenho o Ni, mas não tenho esse U asterisco, que eu falei anteriormente, né, que é a velocidade de atrito ou de cisalhamento. Então, calculo primeiro, tal 0 sobre ρ, 5,66 sobre 1000, raiz quadrada disso aqui, achei aqui a velocidade de cisalhamento, que é dada em metros por segundo, né, 0,0752 metros por segundo. E eu vou encontrar também o meu número de Reynolds da rugosidade, que é esse U asterisco vezes epsilon sobre Ni. Por que, Fred, que eu tenho que encontrar esse cara? Porque a equação de Nikuradse ela só pode ser utilizada quando o meu número de Reynolds de rugosidade é menor que 5. Porque aí eu tenho uma tubulação hidraulicamente lisa. E essa equação é para tubos hidraulicamente lisos. Tá? Então, multipliquei aqui, né? 0,0752 metros por segundo, vezes o epsilon, que é 5 vezes 10 a menos 5, sobre o Ni, que é 1,01 vezes 10 a menos 6. Qual o valor que deu? 3,72. É menor do que 5? Yes. Então, esse tubo é hidraulicamente liso e eu estou, né, esse escoamento está apto a ser resolvido pela equação de Nikuradse. Tá? Então, eu vou substituir aqui o valor do raio, o diâmetro, né? Cadê o diâmetro? De 0,15. Né? Então, vou dividir por 2, tá? Acho o valor do raio, substituo aqui, tenho o valor do U asterisco, do Ni, acho a velocidade média que é de 1,75. Poxa, Fred, para achar vazão agora eu tenho área, tenho a velocidade média. Eu vou meter o pau e vou achar vazão, cara. Né? Velocidade vezes área. Não. Né? Se a gente multiplicar a velocidade média pela área do tubo, a gente vai encontrar um valor de vazão próximo do resultado. Beleza. Mas esse valor vai estar desconsiderando o efeito do material do tubo sobre a perda de carga. E eu preciso considerar esse efeito. O enunciado do exercício até me deu o valor, né, da tensão cisalhante. Então tem que considerar esse efeito. Né? Ainda digo aqui, né, ademais, nos tubos lisos, a resistência depende de Reynolds. Agora eu tenho a velocidade, posso calcular o Reynolds. Calculei aqui. Ó. Jogo o Reynolds dentro da minha equação de Suomi Engine e acho o meu F, que é o meu valor 2. Pego o meu valor 2 e substituo na equação 1. Tá? Então, vou achar aqui a minha vazão máxima de 0,02842 metros cúbicos por segundo ou 28,42 litros por segundo. Esse é o primeiro método. O segundo método é mais simples, só que ele precisa da calculadora, ou do Excel, ou de um programa como Matemática, algum programa assim. Tá? Então, eu vou fazer o uso direto da equação de Suomi Engine. Para isso, eu tenho que calcular o Reynolds, só que eu não tenho a velocidade. Tá? Então, eu vou calcular o Reynolds em função de V. Tá? Então, calculo o Reynolds, substituo o valor de D, o valor de Ni, acho o Reynolds em função de V. Eu tenho, aqui se eu voltar, né? Se eu voltar aqui, eu tenho aqui, eu posso calcular o meu valor de F, tá ok? Eu posso isolar o F aqui nessa equação e eu vou encontrar, né? Que F é igual a 8 tal zero sobre ρ V ao quadrado, tá? Eu tenho tal zero? Tenho. Tenho ρ? Tenho, mas não tenho V. Então, deixo em função de V também. Então, eu vou substituir na equação de Suomi Engine o F e o Reynolds em função de V. Então, ficou aqui 0,04528 sobre V ao quadrado. E aqui, né? Aqui eu tenho o epsilon, 5 vezes 10 a menos 5, o D, que é 0,15, e aqui 5,74 sobre 148.514,85, V, tudo isso elevado a 0,9. Tá? Vou calcular uma velocidade de 1,6. Olha, a velocidade anterior tinha dado 1,75. Essa deu 1,6, né? Muito parecida. Vou calcular a vazão máxima. Eu tenho o diâmetro do tubo, posso calcular a área do tubo e tenho a velocidade. Tá? Então, velocidade vezes a área do tubo, 0,02827 metros cúbicos por segundo ou 28,27 litros por segundo. Olha só, esse aqui tinha dado 28,42, esse aqui 28,27. O que isso quer dizer? É que, levando em consideração o trabalho realizado no início do século XX, na década de 30, né, eu posso chegar
chegar a valores muito próximos daqueles encontrados com equações que foram desenvolvidas na década de 70. Tá? Então, a gente vê aqui a grandiosidade desses cientistas aí do começo do século XX. Exercício número 10. A alimentação de um reservatório de distribuição de água de uma cidade, ponto C, é feita a partir de uma represa mantida na cota 413, é o ponto A. A adutora em cimento amianto, C igual a 130, ou seja, a gente vai ter que utilizar a Reis-Williams novamente, é constituída de dois trechos. O primeiro tem 600 metros de comprimento, 12 polegadas de diâmetro. O segundo, 400 metros de comprimento, 8 polegadas de diâmetro. Na junção dos dois trechos, existe uma sangria com a vazão de 50 litros por segundo, que serve para abastecer uma indústria, né? Um abastecimento industrial no ponto B. Então, quer dizer, né? No ponto A, eu tenho um reservatório que está abastecendo a cidade, que está num ponto mais baixo, que é o ponto C. E entre esses dois pontos, entre A e C, eu tenho esse ponto B, que está abastecendo uma indústria, né? Então, a vazão que sai do reservatório, ela abastece ao mesmo tempo a indústria e a cidade. Isso tem que ficar bem claro, essa interpretação é importantíssima para a resolução do exercício. Bom, determine a vazão de saída da represa e a de chegada no reservatório mantido a 390 metros. Agora ele dá a cota do reservatório, né, que está sendo abastecido, bem como a cota piezométrica no ponto B, né, ou seja, a carga de pressão ali no ponto B. Despreze as perdas de carga localizadas e as cargas cinéticas na adutora. Utilize a equação de Reis-Williams. Olha só, agora pediu para a gente encontrar a cota piezométrica. O que é cota piezométrica? Cota piezométrica é P sobre gama mais Z. Isso é cota piezométrica. Se eu colocar aqui, né, colocar V ao quadrado sobre 2G, isso aqui tudo eu costumo chamar de carga de pressão. Tá? Isso aqui é... as duas são CP, né? Cota piezométrica e carga de pressão. Só carga de pressão, a gente considera carga de pressão como sendo isso aqui tudo, né? Carga de pressão. Isso aqui é só cota piezométrica. Mas o exercício ele está pedindo para desconsiderar as cargas cinéticas. Então, cota piezométrica e carga de pressão vão se confundir nesse caso aí. Tá a mesma coisa, tá bom? Aqui eu tenho os dados do exercício e o meu esquema, tá? Então, reservatório A, reservatório abastecido C. E tem o ponto de alimentação da indústria, que é o ponto B. Aqui eu tenho 600 metros de comprimento, 12 polegadas de diâmetro. 400 metros de comprimento, 8 polegadas de diâmetro. Tá? Eu tenho uma cota de 413 metros aqui, tenho uma cota de 390 metros aqui, e ele pede a carga de pressão, ou a cota piezométrica, no ponto B. Vou achar a perda de carga entre A e B, e entre B e C. Tá bom? AB é o ponto de bifurcação, tá? E BC. Então, vou calcular aí os dois trechos. 10,65 sobre C, eu tenho C igual a 130 para os dois trechos. Né? A vazão AB eu não tenho. Eu tenho o LAB, que é 600 metros, e tenho o diâmetro AB, que é 0,3. Eu já transformei, né? 12 polegadas para metro. Aqui no trecho BC, eu tenho 0,2 metros, que são as 8 polegadas. Tá? Tenho o comprimento, que são de 400 metros. Tá bom? Então, vou achar a perda de carga nos dois trechos em função da vazão dos dois trechos. Tá bom? Eu sei que a perda de carga entre A e B é a carga de pressão no ponto A menos a carga de pressão no ponto B. Tá? A perda de carga entre A e B eu tenho. Qual que é a carga de pressão no ponto A? Aquele reservatório alimentador, 413 metros. Ah, Fred, mas não tem a pressão? Tem a pressão atmosférica, 0. Desconsidero ela. Não tem carga cinética também, então só os 413 aí. Menos CPB, eu não tenho esse cara. Não deixo ele em evidência. Então, CPB vai ser 413 menos isso aqui. O ΔHBC vai ser a carga de pressão em B menos a carga de pressão em C. Isso aqui eu já tenho, né, o meu ΔHBC. A carga de pressão em B eu não tenho, mas tenho a carga de pressão em C, que é 390. Né, pelo mesmo motivo. Não tenho carga cinética, a pressão atmosférica é 0, só sobrou o Z, que é 390. Então, achei aqui as duas equações para cálculo da carga de pressão em B. Eu sei que a perda de carga total do meu sistema, ou seja, perda de carga entre os pontos A e C, é o somatório das perdas de carga em cada trecho. Ou seja, perda de carga no trecho AB mais perda de carga no trecho BC. Eu já achei essas duas perdas de carga em função das vazões AB e BC. A perda de carga
entre dois reservatórios de grandes dimensões e abertos para a atmosfera é a diferença de altura entre eles. Então eu tenho aqui, né? 413 menos 390, que vai dar 23 metros. Tá? Aqui eu tenho QAB e QBC, ou seja, eu tenho uma equação e duas incógnitas. Então eu tenho que substituir uma delas. Né? Eu sei, né, que QBC, a vazão do trecho BC, é a vazão do trecho AB menos a sangria, que é dada pelo exercício em litros por segundo. Eu transformando em metros cúbicos por segundo, né, 0,05 metros cúbicos por segundo. Então, QBC é igual a QAB menos 0,05, tá bom? Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e substituir no QBC. Substituir aqui, ó, tá? Vai ficar QAB menos 0,05 elevado a 1,85 multiplicado por 1.328, tá? Bom, essa equação aqui só dá para resolver pela calculadora, tá? Eu tenho esse binômio aqui elevado a 1,85, né? Vai ficar difícil de eu resolver isso aí na mão, tá? Então, utilizando a calculadora, vai dar 0,141 metros cúbicos por segundo ou 141 litros por segundo. Substituindo aqui nessa equação, né? 141 menos 50 vai dar 91 litros por segundo a vazão BC. Anteriormente, eu encontrei duas equações para cálculo da carga de pressão no ponto B. Vou utilizar as duas aqui, né? Numa delas, vou substituir o valor de QAB, que eu encontrei, tá? E na outra, vou substituir o valor de QBC, que eu encontrei também. Mas ambos em metros cúbicos por segundo, né? Que isso aqui está em metros, isso aqui está em metros. Achei aqui 405,64, 405,76, tá? Por valores diferentes, pura consequência de arredondamento, tá bom? Ufa, é isso, né, galera? Então, espero que essa resolução comentada tenha ajudado vocês na compreensão desses exercícios do módulo 2 do nosso curso. Eu espero vocês na próxima videoaula. Até lá, sucesso, abração, tchau, tchau.